Agora chegou a hora de mixar a voz. A voz, como eu falei antes, realmente é o mais importante da música pop principalmente, vários estilos, a voz vai ser o mais importante, então ela já está com bastante espaço para soar bem aqui. Então, isso não significa que eu não vou mexer nos elementos anteriores. Eu vou, para quem se lembra, no primeiro vídeo eu deixei um canal auxiliar estéreo chamado Instruments, que eu vou abrir em algum momento, provavelmente daqui a 2 semanas. Semana que vem eu vou fazer os backing vocals, na outra vou fazer o equilíbrio geral, antes da master. Mas hoje eu vou me concentrar na voz. Então, para isso, eu quero ouvir como ela está soando antes de começar a colocar qualquer plugin, qualquer hardware. Eu acho que está sendo bem legal. Eu percebi que o pessoal está entendendo bastante isso que eu quero passar, que é não fazer nada sem motivo. O pessoal está realmente sacando que tem uma vantagem em não chegar já colocando plugin, porque tal pessoa usa o plugin, então eu vou usar também, ou paguei caro o plugin, quero usar. Tem que ter um motivo, né? E nessa gravação, a gente gravou tudo com o 58, o SM58, que acho que todo mundo conhece já esse microfone. É um microfone bem básico de palco, de ao vivo. Ele tem algumas vantagens. E você vê que ele vai rejeitar muito bem tudo que está rolando em volta, porque a gente tocou na mesma sala, né? Mas mesmo assim, ele estava muito perto do piano. Mesmo assim, rejeitou muito bem. E não vejo problema também em ter sobra, porque é uma gravação ao vivo. E eu não quero também que esse SM58 fique com o som do Neumann 87. Eu quero o som dele. A gente gostou do som que ficou ali. Então eu vou trazer ele pra frente, vou trazer as frequências que faltam, porque a gente gravou flat, se eu não me engano, essa voz, e deixar ele o mais nítido, o mais presente aqui no meio da mixagem, ok? Vamos ver o que a gente tem. So tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so sad and slow. Beleza, então, mesmo ouvindo com tudo aberto, que é algo que é importante fazer, que eu só quero saber como essa voz vai soar junto com o resto. Mas mesmo assim, já deu pra ver primeiro, tá abafado. A gente precisa abrir o som, mas eu gostei do jeito que ele se colocou aqui no meio com as sobras. Não ficou para mim nenhum instrumento sobrando depois que eu coloquei a voz. Isso é importante. Então a primeira coisa que eu vou usar antes de ir para os hardwares, eu vou ligar esse Avid Hit, que eu cheguei a usar aqui no piano. Raramente eu uso em alguma coisa que não seja a voz, mas eu expliquei no vídeo do piano que ele vai trazer mais essa ponta, esse médio agudo, fazer mais ou menos o que a fita fazia. Eu já vou começar usando ele antes de qualquer coisa. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still. Para quem já sentiu a diferença, viu que eu abri um pouquinho já o som, eu vou começar a trabalhar com ele assim. E eu vou usar um plugin antes de colocar no meu outboard, que vai fazer bastante diferença pelo que eu tô vendo, porque faltou um filtro, né? Faltou tirar essas frequências mais baixas que estão atrapalhando bastante o som. Então vou usar o C6 da Waves. Aqui eu vou achar primeiro uma frequência que sobra quando ele canta mais forte. É um grave que quem estiver vendo esse vídeo num notebook ou no computador talvez não vai ouvir. Mas tem uma frequência que
quando ele chega mais perto, que ele está segurando aqui, acaba sobrando muito. Eu quero começar tirando essa frequência só nas horas que ele solta mais a voz. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then Essa frequência aqui. no more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. Já ajudou. Eu vou agora tirar esse sub aqui. Essa frequência aqui também está passando muito do ponto. Aí, viu que até deu um puff, né? A gente não usou o anti-puff, porque era uma situação ao vivo. Pra quem estiver perguntando, mas por que você não usa um High Pass Filter? Também não tem problema usar um High Pass Filter. Eu já tô com essa ferramenta aberta, eu vou aproveitar. No more walking around with my head down. I'm so over being blue. Isso, e agora, antes de eu usar o meu equalizador, que eu vou usar externo, eu vou trazer um pouquinho desse médio agudo que eu falei, pra desabafar, que eu falei que o som tá abafado. Eu vou trazer um pouquinho pra frente essa frequência aqui. No more walking around with my head down. Eu falei essa frequência, mas na verdade essa camada de frequências, né, que é tudo desde uns 700 aí até os 15 mil, alguma coisa assim, 13 mil. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love songs. Então com esse plugin eu vou levar o som um pouco mais pronto, antes de comprimir, antes de fazer qualquer outro tipo de coisa. Já vai ficar mais encaminhado. Vou fazer um antes e depois. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of... Beleza, já melhorou. Então eu vou agora mandar para os meus outboards. Eu quero agora que o som fique mais nítido. Eu vou usar um equalizador. Eu vou usar o compressor também para deixar os volumes mais equivalentes, ao mesmo tempo mexendo no formato do som. Eu quero que o som ele fique com mais cara de estúdio um pouco. Por mais que a gente está mantendo o esquema ao vivo, eu quero que a voz fique na cara o tempo todo. Então eu vou usar o seguinte. Vou colocar primeiro, antes de tudo, no API, o equalizador que eu já usei bastante. Depois no 1176. Depois do 1176 eu vou passar ele pelos de-essers. De-esser o pessoal já deve conhecer, mas para quem não conhece é muito importante para tirar uma sobra de médio agudo em alguns momentos, em alguns pedaços da fala, principalmente quando ele usa o S, para não passar do ponto. Eu vou usar externo também. Então esse é o caminho que eu vou fazer. Equalizador, depois o compressor, depois os de-essers, aí volta pro Pro Tools para eu continuar mexendo na voz, ok? Vamos fazer esse caminho agora. Inserindo então esse caminho, ele vai, antes de mais nada, passar pelo API. Ele está desligado por enquanto. Depois ele vai passar pelo 1176 aqui. Por enquanto ele está com tudo menos ativado possível. Está 2:1, release mais rápido, ataque no super slow aqui. Depois vai vir para os de-essers. Os de-essers já estão ativados. Você vê que eu estou usando uma frequência de mais ou menos 3 aqui, outro lá pelos 5, 6. E eu vou deixar ele desse jeito, eu não costumo mexer muito não. Esse 520 é a nova versão da série 500 do DBX 902, o de-esser mais clássico possível. Então beleza, antes de mexer no API, por mais que o som tá passando por ele, eu vou mexer no compressor.
No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so sad and slow. So why can't I turn up the radio? Gotta fix the calendar I have. My July 15, because it seems that no more you, there's no more anniversary. I'm so fed up with my thoughts of you. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so sad and slow. So why can't I turn up the radio? Aí coloquei também agora um pouco de 100 para trazer mais o grave. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And pouco de K para ele passar na frente. E é isso que eu vou usar no API. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so... Então agora vamos ouvir como é que ficou isso com a música. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song. Melhorou bastante o som, ele ficou mais presente, por mais que eu ainda vou trazer um pouco mais ainda. Tirou aquele abafado bastante, mas eu ainda acho que vale a pena mexer um pouco mais. Eu vou usar um plugin que acho que todo mundo conhece, ele é bem básico da Waves, que é o RVox, porque eu quero deixar a voz mais constante ainda. No more walking around with my head down. I'm so over being blue and crying over you. And then I'm so sick of love song, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love song, so sad and slow. So why can't I turn up the radio? Gotta fix the calendar I have, mark July 15, because it seems that no more you. Isso, agora é o seguinte, por mais que eu já usei os meus de-essers ali da DBX, eu vou usar mais um agora, porque ainda tem alguns momentos que o agudo do agudo tá passando do ponto, mas eu quero uma quantidade boa de médio agudo, de agudo, porque eu quero essa nitidez. Só que em alguns momentos passa, então o equalizador ele vai mexer no track inteiro e o de-esser ele vai tirar só nos momentos que passa, então eu consigo manter uma nitidez boa da voz sem passar do ponto, sem irritar o ouvido em alguns momentos. Então eu vou agora ouvir em solo, porque eu quero achar essa frequência. Eu estou usando o da UAD, mas a Waves, na verdade todas as marcas têm o seu de-esser, não tem problema nenhum também. Aí eu quero tirar essa frequência. No more walking around with my head down. I'm so over being blue. Não tanto. No more walking around with my head down. I'm so over being blue. Isso que eu queria tirar com o de-esser. E aí tá ok. Agora o próximo passo seria colocar os efeitos na voz. Eu vou
começar colocando um reverb e um delay.